Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muitíssimo você em tudo, sua linda família, que você tenha um dia, um final de semana assim incrível, com uma programação incrível, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte com Deus, em família. Orem juntos, clamem aos céus, façam declarações, leiam as Escrituras, os Salmos. Olhem nos olhos, se amem. Maravilhoso, maravilhoso. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então não tem, porque não pede. Porque se pedisse, Jesus falou, peça e vai ser concedido. Agora, vai em busca. Não é só pedir, é ir em busca, porque quem busca, encontra. Também não é só, eu fui, mas e a porta está fechada? Bata até ela ser aberta. Então, peça e será concedido. Busque e você vai encontrar. Bata e vai se abrir. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. A mulher não desistiu. Esta mulher aqui foi insistente. Esta viúva. Ela não desistiu, continuamente. Porta na cara, nãos. A gente não sabe quantas respostas grosseiras ela recebeu. Talvez foi destratada, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Olha só, ela, humanamente, era a parte fraca, mas espiritualmente a parte forte. Se vê que ele, naturalmente, ele era a parte forte, mas espiritualmente a fraca. Essa mulher não desistiu, ela se recusou a desistir. Da mesma maneira que ele se recusou a julgar a causa dela, ela também se recusou a desistir. Isso não é forte? É fortíssimo. E Jesus deixou isso aqui para nos ensinar do valor da oração, o poder da oração. Ele quer que você ore. Ore. Clame aos céus. Peça e ele vai dar. Você não tem por que não pede.
Algumas pessoas são preguiçosas espiritualmente. Elas têm uma vida de oração de baixo nível, porque elas nem oram. Elas deixam para falar com Deus quando os olhos nem conseguem mais ficar abertos. Elas fazem como Caim. Elas dão das sobras para Deus. Deus não é a prioridade da vida delas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as pessoas orassem, estariam num nível mais alto. Tem pessoas que o problema da vida delas é a falta de oração. Elas estão atrasando a vida, as vitórias, porque elas não pedem, elas não oram, elas não clamam, elas não têm tempo para Deus, elas fazem aquela oraçãozinha que nem mexe com elas nem prestam atenção no que estão fazendo, elas não estão no automático, elas fazem de forma mecânica, elas não têm uma vida de intimidade com Deus, elas não têm essa fome, elas não buscam, porque para orar tem que orar. Senhor, me ajuda a orar. Senhor, me ajuda a buscar. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, eu sinto que eu perdi a fome e eu preciso resgatar essa fome, porque a fome não acaba, ela muda. Outro dia, você até tinha fome por Deus, agora não tem mais. Por quê? Você está com fome de quê? Tem se distraído com o quê? O que tem tomado? Tem tido a sua atenção, porque a luta é por atenção. Satanás quer você distraído, ele quer que você não tenha tempo para Deus, porque ele sabe que se você investir tempo em Deus, na sua vida com Deus, na oração, você terá vitória, e ele quer que você rasteje, que você tenha uma vida derrotada. Ele quer você murmurando, reclamando, esbravejando na força do braço, tentando resolver tudo na força do braço, porque ele sabe que você vai cansar, se frustrar e fazer bobagens. Entendeu? Por isso que ele trabalha para você viver ocupado e estressado. Ele quer. Foi exatamente o que o faraó fez com o povo, porque Satanás quer o povo estressado, quer as pessoas ocupadas. Eu estou sempre ocupado, e ocupado, e ocupado, e ocupado, e nunca frutífero. A pessoa nunca frutifica, ela só tem ocupações. Tem gente que ainda coloca no status do celular, ocupado, muito ocupado. Aí você chega perto da pessoa, ela é muito ocupada, mas com coisas irrelevantes, porque ela está frustrada, ela está cansada, está estressada, está sendo humilhada. Ela corre para lá e para cá. Ela corre atrás de tantas coisas, mas ela não investe no que vai mudar a vida dela. Deus. Uma vida com Deus. Às vezes ela se convence, eu fui ao culto, mas talvez já de forma mecânica. Não, por favor, você não está aqui para fazer de forma mecânica. Entendeu? O Senhor quer você por inteiro, que você pertença a Ele, que você o ame, que você o conheça, que você tenha intimidade com Ele. Não é só ir lá, a cumprir com a minha obrigação. Entendeu? Já tiquei essa parte do meu dia. Fui lá na igreja, já cumpri, tá tudo certo. Não. Você não frequenta uma igreja, você não vai a um culto, você cultua, você adora. Você não abre a boca para repetir apenas o que estão pedindo para você repetir, você invoca os céus.
Você derrama o seu coração. Você rasga o seu coração. Você tem vida com Deus, é intimidade. Deus se torna o seu melhor amigo, o seu companheiro, o seu confidente. Você confidencia tudo para ele. Você fala com ele, você pede ajuda dele. Você percebe agora ele direcionando você. Você está falando demais, ele, opa, para. Você percebe aquele toque do Espírito. Você está indo longe demais, para. Você está assim, naquele ímpeto para tomar uma decisão. Quantas vezes estou naquele ímpeto, não, agora não dá, eu tenho que tomar essa decisão aqui, eu tenho que fazer. E eu sinto o senhor ali dizendo, não, fica quieta, não mexe nesse aqui. É interessante que às vezes ele me manda tomar algumas decisões com algumas pessoas, o outro ele, não, com esse aqui ainda não. Não, então você tem que estar ali ouvindo a Deus, né, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quieta. É incrível. Quando você tem um relacionamento com Deus, é igual aconteceu com Davi. Ele chegou pertinho ali do Saul, cortou a ponta do manto do Saul. E quando ele cortou a ponta do manto, ele sentiu aquele aperto no coração. Era Deus dizendo, para, não passa daí. Para, não toca nele. Ele imediatamente recuou. O Saul estava nas mãos dele. O inimigo estava nas mãos dele. O homem que tornava a vida dele pesada estava diante dele, nas mãos dele, vulnerável. Porque ele entrou dentro da caverna, como diz a Bíblia, para esvaziar o ventre. Então, vulnerável, imagina a posição do Saul, imagina o quanto vulnerável ele estava. E Davi chegou perto, você vê como Deus é incrível. E todo mundo dizendo, é hoje, Davi, Deus entregou seus inimigos às suas mãos, é agora, Davi, vai, Davi! E Davi foi, pegou e cortou a ponta do manto. Quando ele cortou, ele sentiu o coração dele apertar. Era Deus ali dizendo, para, Davi. Davi, não passa daí. Para. Ele recua e fala, não. Que o Senhor me guarde de tocar no ungido dele. Não. Ai, que maravilha. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te guiando. Epa, para, você está falando demais. Epa, para, não é o caminho. Não vai. Não. Isso não é para você. Ele vai guiando a sua vida. Mas por quê? Porque você se relaciona com ele. Você tem vida com ele. Tanto que você vai ver, Davi está o tempo todo, Senhor, devo atacar. Senhor, devo fazer. Senhor, devo ir. Senhor, para onde eu vou? Senhor, é o tempo todo. É forte demais. Quando ele dá um tempo, ele pergunta para o Senhor, depois da morte do Saul, Senhor, para onde eu devo ir? O Senhor fala, para Hebrom. Para Hebrom. E aí ele é ungido por Judá. Aí dá um tempo, ele é ungido pelas autoridades de Israel e vai para Jerusalém. Então você vê, Deus vai trabalhando. É maravilhoso você ser guiado por Deus, ter uma vida com Deus. É isso que Ele quer. O Daniel chegou exilado na Babilônia. Ele era um exilado, um escravo. Um menino ainda, um adolescente que não devia ter o quê? Uns 14, 15 anos. E ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Passara legumes e água por 3 anos. E ele foi tão recompensado na aparência, na saúde. Ele e os 3 jovens
o rei constatou que eles eram 10 vezes mais sábios, entendidos, do que todos os outros que passaram pelo mesmo treinamento. Por quê? Porque ele sentiu, ele decidiu, ele percebeu que aquilo não era para ele. E José, que preferiu foi parar na prisão injustamente, mas disse não para a mulher do Potifar. Quem? Ele era um escravo, estava longe de tudo, tinha sido injustiçado, mas o que estava dentro dele era maior que tudo. Deus, a integridade. Ele tinha relacionamento com Deus, ninguém precisava dizer para ele, ó, é errado você trair o seu Senhor deitando com a mulher dele. Ele sabia. Tanto que ele disse, eu não pecaria contra Deus e cometeria algo tão perverso. Porque isso é perverso. Ele disse não para a mulher do Potifar, evitava ficar perto dela. Então, por favor, quando você tem intimidade com Deus, Ele está guiando você o tempo todo. Você faz o que tem que ser feito, porque você está andando com Ele. Quem anda com Deus se parece cada vez mais com Ele. Porque homem afia homem, então ande com Deus e você vai sendo afiado por Deus. E você não vai conseguir agir de uma outra maneira, senão ao modo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, no nível de Deus. E é com uma vida de oração. Uma vida de oração. Então, olha essa mulher aqui, ó. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Então não temo a Deus, não me importo com gente. Mas, ó, esta viúva está me aborrecendo, ou seja, por causa dele. Ele não fez porque ele temia a Deus ou se importava com as pessoas, mas porque ela o importunou. E ele não queria mais vê-la lá, importunando. Foi por isso que ele resolveu. E o Senhor contou isso aqui para nos ensinar que nós devemos agir da mesma maneira. Orar, orar, orar. Orar, orar, buscar, bater, até tocar, incansavelmente. Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Olha o que esse homem está falando. Ele só vai julgar a causa da mulher porque ela o importunou. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Não. Isso quer dizer que muita gente está sem vitória, porque não clama a Deus dia e noite, porque não o invoca, porque não o importuna, porque não está ali. Senhor, me dá vitória. Senhor, me dá vitória. Eu já disse para pessoas que chegaram diante de mim dizendo, não, eu quero tanto essa vitória, eu quero isso e aquilo. Você tem pedido, você tem clamado? Ai, não, então você não quer. Não, bispo, eu quero. Não, você não quer. Porque você não chegou no limite da dor, do sofrimento, que faz com que uma pessoa faça tudo o que é preciso. Você ainda está fazendo o que é conveniente, o que é fácil. Ei, uma vida de alto nível não é barata, não tem um custo barato. A entrega, a investimento. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo.
Se você diz que quer a vitória, quer a mudança, mas você está tentando mudar as coisas no falatório, na força do braço. Quantas vezes eu vi pessoas tentando mudar o cônjuge só na briga, só na discussão. Você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Você está orando por isso? Ah, nem quero. Ai, nem vou. Ai, porque estou cansado. Não, você não está cansado. Você quer reclamar, você quer brigar, você quer continuar lutando lutas, guerras sem recompensa. Porque se você quisesse vitória de verdade, você já teria calado a boca e clamado aos céus. Porque o seu método não está funcionando, o seu sistema não está funcionando. Faça do jeito de Deus que vai funcionar. Eu lhes digo, Jesus falando, hein? Ele lhes fará justiça e depressa. Significa que você poderia estar vivendo sua vitória há muito mais tempo se estivesse clamando a Deus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você está vendo que ele compara uma vida de oração fervorosa com fé? Com fé. Quando você clama aos céus, você tem vitória. A resposta está aqui, em algo simples, que você pode fazer agora. Como eu sempre falo, ore agora. Porque tem gente que ainda tem essa cabeça, ai, quando eu for orar, eu vou orar por isso. Não, você ora agora. Ai, quando eu for para a igreja, eu vou orar. Não, você ora agora. Ai, quando eu for para o espaço de oração lá na igreja, eu vou orar. Não, você ora agora. Ai, quarta-feira na Casa Firme, eu vou orar por isso. Não, você ora agora, agora, de agora. Agora. Você está ouvindo essa palavra e você está dizendo, Deus, me dá vitória, Senhor. Você se levanta com força e clama aos céus. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não me der essa vitória. Senhor, salva meus filhos. Crê no Senhor e serão salvos tu e a tua casa. Senhor, salva a minha família. Senhor, restaura. Senhor, me dê sabedoria. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Se você ainda não tocou na vitória, você vai continuar orando por isso. Você vai continuar pedindo, clamando, batendo, buscando. Orem continuamente. Ore agora. Ore em espírito. Ore. Você pode orar em qualquer lugar. Lembra quando Neemias estava diante do rei, servindo o rei? E o rei viu que ele estava triste e perguntou e falou, isso deve ser coisa do coração? E Neemias nunca tinha estado triste antes na presença do rei? E o rei pergunta o que ele quer e ele ora em espírito para poder falar com o rei? E ele orou ali em espírito, mas ele já tinha passado 4 meses em oração e jejum. Então você ora lá no seu quarto, na igreja, você jejua, mas você ora. Você está diante de uma pessoa e você pode orar em espírito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Era um hábito, um bom hábito, era um padrão na vida dele. Parar 3 vezes por dia, esse homem ia para a presença de Deus, orar. E com certeza, durante o resto do tempo, ele estava orando em espírito. Deus tem resposta para o seu povo. 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 Deus tem resposta
mas tem faltado fé nesta área da oração. Tem muita gente que perdeu muito, tem atrasado a vida demais, porque não ora, não tem porquê, não pede. E o Senhor está dizendo aqui, levante-se. A resposta está na oração. Você precisa elevar o seu nível nesta área, ir para um lugar mais alto, ter uma vida de oração de excelência. Você precisa se aproximar de Deus com uma vida de oração de verdade. Levante-se. Em nome de Jesus, entenda isso. Chega de dar murros em ponta de faca. Chega de enxugar gelo. Chega. Talvez você está cansado, cansada. Ao invés de você dizer que está cansado, cansada, que não aguenta mais, vá para os pés do Senhor. Clame aos céus, ore, tenha uma vida de adoração. Dedique-se a Deus. Tenha um tempo reservado para estar com Ele. Chega de correr para lá e para cá. Tira de áreas, tira de qualquer área, mas vá para o joelho. Ore ao seu... Eu falo vá para o joelho, mas você pode orar de joelhos em pé, você pode orar em qualquer lugar, você pode orar. Mas nós precisamos ter aquele período de intimidade, sabe? Aquele cantinho de oração, onde é você e Deus. Você e Deus. Aquele período só você e Deus. O seu devocional. Isso é maravilhoso. Vamos. Deus está te chamando para mais perto. Ele quer que todos nós tenhamos uma vida de oração elevada. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha, Senhor, dado a visão, o discernimento, a clareza que essa pessoa precisa. Que ela decida se levantar com fé e passar a ter uma vida de oração de alto nível. Elevar, Senhor, a vida dela através de uma vida de oração contínua, consistente, profunda. É ir para águas profundas. Talvez ela tenha feito coisas até sofisticadas e o Senhor está dizendo, não. Vá orar. Faça algo simples, que é falar comigo, simples. E você terá resposta. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. E eu clamo para que essas pessoas tenham fome e sede pelo Senhor e possam orar e clamar aos céus, porque a vitória vem quando clamamos aos céus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido encorajadas, animadas a se voltarem para o Senhor, em oração, clamores, intimidade, porque aí está o segredo da vitória. Uma vida de oração elevada. Muito obrigada. Peça a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos e hoje o grande dia. 6º encontro dos Jovens Diamantes. Eu sei que vai ser uma glória. Esperamos por você. Você não pode perder. É um evento incrível, incrível. Amanhã às 9 a reunião das primícias para a família amada de Deus. Enfim, não paramos. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança
mudança de vida. Bom dia, amém.